Então, a nossa dinâmica, professores, o professor Mazzuoli iniciará com a sua conferência, cerca de 30 minutos, professor, por favor. Na sequência, a doutora Marcele. Ok, doutora Marcele, 30 minutos, e depois a professora Maria Brachado, encerrando, então, com o nosso debate. No final, teremos um período de debate, e essa é a dinâmica, então, do nosso curso, e eu, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao professor Valério Mazzuoli, dando início à sua conferência. Por favor, professor Mazzuoli. Bom dia a todos e todas. É um prazer, uma alegria, é uma enorme satisfação voltar aqui no Rio de Janeiro. É sempre realmente uma satisfação receber convites para falar de temas afetos a direitos humanos e a direito internacional. Realmente, eu preciso parabenizar a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, nesse Fórum de Direitos Humanos, na pessoa do desembargador Caetano Ernesto da Fonseca, que aqui em poucas palavras, no fundo, desembargador, o senhor resumiu tudo o que eu ia dizer. O senhor resumiu tudo o que eu ia dizer. Exatamente essa preocupação e essa vontade de trazer o tema para uma escola desse nível, com essa envergadura, e, portanto, num Estado que tem tanto a contribuir com o Brasil, já é significativo e sintomático de que as coisas estão mudando no Brasil. Com o que o desembargador acabou de dizer, eu já saio daqui do Rio de Janeiro satisfeito, porque eu vejo que o Rio de Janeiro já está dando um passo importante para que os juízes aqui desse Estado maravilhoso do país apliquem as normas internacionais de direitos humanos. Então, é gratificante, é alentador perceber que as escolas e os tribunais e os juízes, o Ministério Público, a advocacia pública ou privada dos estados estão, e também no âmbito federal, estão cada vez mais preocupados com esse tema. Então, desembargador Caetano, eu quero parabenizá-lo pelo comando aí, com mão de mestre desse evento, e fico muito feliz em saber que nós estamos tão sintonizados, com poucas palavras e com poucos minutos, a gente já percebe essa sintonia, essa sinergia tão grande. Então, todos os meus cumprimentos ao senhor. Também ao nosso querido amigo, professor Sandoval, querido amigo, muito obrigado por estar aqui, fico muito feliz, e dizer que, novamente, para mim, quando você entrou em contato, aquela vez lá em Cuiabá, que nos encontramos, eu disse, olha, vou com o maior prazer, porque realmente é irrecusável um convite vindo desse amigo tão querido. E queria cumprimentar a querida amiga, professora Marcele, promotora de justiça lá no meu estado, uma amiga verdadeira e tem trabalhado com esses temas, vocês vão ouvi-la, e tem uma atuação importante, porque também no Ministério Público agora o controle de convencionalidade pelo promotor de justiça. Muito importante. Muito importante. Depois, nos próximos, nós vamos chamar um delegado de polícia também, o controle de convencionalidade pela Polícia Judiciária Civil, para fazer toda essa integração aí do controle nos órgãos do Estado. E, finalmente, querida amiga professora Maria, que também conosco tem participado de tantos eventos. Então, aqui, eu estou me sentindo verdadeiramente em casa. Vou tentar usar desses 30 minutos para comentar. Então, bom, para fazer um panorama aqui, eu vejo que tem muitos estudantes, né, e um panorama, e tantos amigos, Alexandra Mitre, de tantos anos, tá aqui nos prestigiando. Um panorama geral do controle de convencionalidade, falar um pouquinho dessa mecânica, e, vamos dizer assim, qual que é o estado da arte do controle de convencionalidade no Brasil hoje, né? Até pouco tempo atrás, quando eu desenvolvi esse tema no Brasil, ninguém sabia particularmente o que era controle de convencionalidade, né? Talvez um neologismo não tão elegante, né? Porque fazer um exercício de compatibilidade vertical de uma lei com o tratado, né?
tratalidade, feio. Com acordo, acordalidade, feio. Convenções internacionais de direitos humanos, convencionalidade, é muito mais próximo de constitucionalidade. Constitucionalidade, convencionalidade. Então, é o neologismo utilizado. Essa expressão não é nossa, não é latina. Isso nasceu na França, numa decisão na década de 70, quando a França editou uma lei que no Brasil já tinha desde 40 no Código Penal, que da proibição da interrupção voluntária da gravidez, la grossesse. E o Conselho Constitucional francês foi instado, então, a decidir sobre a constitucionalidade daquela norma. E ele, na sua decisão, ele disse, bom, não é inconstitucional, há em outros países, com exceção, são casos excepcionais, em caso de estupro, em caso de risco à vida da gestante. Hoje nós temos essa terceira hipótese jurisprudencial no caso da anencefalia. A França também decidiu nesse mesmo sentido na década de 70. Mas o órgão de controle seria o Ministério Público, seria o Ministério Público, entre aspas, federal francês, o órgão de controle à época, ingressou com um novo tipo de pedido, seria um recurso, vamos dizer assim, dessa decisão, dizendo, bom, se não viola a Constituição, está violando a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é de 1950. E, à época, o Conselho Constitucional francês não tinha competência para decidir questões relativas a tratados. Depois isso mudou, era uma questão administrativa, era o Conseil d'État, era o Conselho de Estado, que fica no quarteirão de trás, né? Então ele disse assim, essa convencionalidade nós não podemos controlar, é outro órgão. Daí que nasceu a expressão en passant. En passant, controle de convencionalidade. Nasceu daí, quando ela declina da competência de exercer o cotejo entre um tratado e uma norma interna, e disse que a competência seria do Conselho, seria uma questão administrativa do Conselho de Estado, e ela disse, esse controle dessa convencionalidade nós não podemos proceder. E, portanto, daí nasceu a expressão controle de convencionalidade, que a Europa, afinal, nunca desenvolveu, porque tem um outro sistema de aplicação das normas internacionais, que é um sistema em espiral. Enquanto o nosso sistema é substitutivo, o sistema deles é compensatório. Porque hoje nós já temos 3 tribunais na Europa, os 3 tribunais, o tribunal dos estados, o juiz francês, o juiz português, o juiz alemão, o juiz suíço, o juiz sueco, o juiz britânico, o juiz italiano, o juiz português, o juiz espanhol, etc. Uma corte europeia de direitos humanos para os 47 países europeus, o tribunal de Estrasburgo, e um tribunal de justiça da União Europeia, que também lida agora com questões de direitos humanos, que para 28 países da União Europeia. Então, mas tem 19 países aí que não estão na União Europeia, que não fazem a parte da Europa dos 28, mas estão dentro do Conselho da Europa. São países europeus, que são os 47 países europeus sujeitos à Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, como eu tenho o juiz interno, eu tenho um Tribunal de Justiça da União Europeia para questões entre Estados, Tribunal de Luxemburgo, e eu tenho o Tribunal de Estrasburgo, que é a Corte Europeia de Direitos Humanos, esses tribunais eles têm um círculo produtivo que, quando a questão é interna, o juiz interno vai para frente, o Tribunal de Justiça da União Europeia vem para trás e a Corte Europeia de Direitos Humanos para trás. Quando é uma questão de direitos humanos entre Estados, a Corte Europeia de Direitos Humanos vai para frente, o juiz interno vem para trás, o Tribunal de Justiça da União Europeia vem para trás. Quando é uma questão técnica entre Estados, vai o TJ para frente, a Corte Europeia para trás e o juiz para trás. É uma tridimensionalidade protetiva. Que eu chamei isso num livro de Sistema Tridimensional Europeu de Proteção. O que não existe ainda no nosso sistema, porque nós temos o juiz interno, o juiz aqui do Estado do Rio de Janeiro, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Falta o que eu propus no Senado Federal, um Tribunal de Justiça para a Unasul, para resolver questões entre os Estados, que seria esse tripé. O nosso sistema ainda é capenga, perto do sistema tridimensional europeu. Nós temos um sistema binário, um sistema bidimensional. Então, quando a Corte Interamericana vem e diz que a sentença do Supremo Tribunal Federal é inválida por inconvencional, porque ela validou a lei de anistia brasileira, que é uma lei inconvencional, porque viola as garantias internacionais de proteção de direitos humanos e a imprescritibilidade das violações de direitos humanos, é uma decisão impositiva e substitutiva à luz dela. Se os Estados aceitam, não é uma outra história, mas à luz da decisão internacional, substitutiva da jurisdição nacional. Enquanto na Europa não há essa substituição, é compensatório. Porque eles têm um recurso que nós não temos, e é a minha luta, mas eu confesso que eu estou cansado, porque ninguém me ouve, de criar aqui um protocolo. É claro, um tratado anexo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, um protocolo, dando a possibilidade desse mecanismo que a Europa criou, que é o reenvio, não do direito nacional privado, público, o reenvio pré-judicial.
Então é evidente que o juiz europeu não estuda controle de convencionalidade. Eu fui falar isso em Paris, eles me olharam assim com uma cara, o que é isso que vocês estão falando? É evidente que eles não dão bola para isso, porque não precisam. Porque se o juiz francês vai decidir uma questão de direitos humanos, ele faz o reenvio prejudicial à Corte Europeia, hoje o protocolo 16 já permite, e ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e o tribunal diz, a diretiva ou a direção a ser tomada, a diretiva europeia ou a diretriz é essa. E o juiz então decide de acordo com a manifestação consultiva do tribunal. Portanto, o juiz interno tem uma possibilidade de diálogo com a Corte Internacional, que é vedado no nosso sistema. E por isso que o judiciário fica raivoso, o Supremo, quando fala, olha, uma decisão internacional revogando o que a gente fez. Claro, eu também entendo o lado do Poder Judiciário. Não tem a possibilidade de diálogo, porque o juiz, aqui de Vassouras, não tem a possibilidade de enviar um documento ao Tribunal Internacional dizendo, olha, eu estou com um problema aqui na minha vara, que o problema é esse. E tem um tratado internacional que diz X e eu tenho a lei interna que diz Y. Corte, como você interpreta isso para que eu possa começar o processo e julgar corretamente? Ela não responde. Porque não temos um mecanismo do reenvio pré-judicial. Então nós temos um sistema substitutivo de justiça, enquanto o sistema europeu é um sistema compensatório. Portanto, nosso sistema é impositivo vertical, enquanto o sistema europeu é em espiral. Em suma, nós temos então que fazer desse limão uma limonada e tentar então criar um mecanismo de controle ou uma metodologia de controle para que o controle de convencionalidade possa ser factível à luz das possibilidades processuais que nós temos no âmbito do direito brasileiro. E é isso talvez que eu vou tentar falar para vocês aqui, nossa, nos 20 minutos já só que me faltam. Né? Já foi 10, meu Deus, só introduzir. Mas vamos tentar. Então, pronto. Com base nisso, já que nós não podemos mudar o sistema, porque nós temos normas constitucionais nos países americanos. E nós temos um sistema que não se discute um protocolo facultativo à Convenção Americana, abrindo a Convenção e dando a possibilidade de um reenvio prejudicial para que o magistrado possa dialogar com o tribunal, e o nosso sistema pensar em ser um sistema tridimensional e não um sistema binário, como é o sistema atualmente, então nós temos que nos virar com aquilo que nós temos. Então nós temos que nos virar nos 30, a verdade é essa, e tentar um método, um mecanismo, uma metodologia de controle para que o juiz interno possa julgar com conforto e possa decidir sobre a convencionalidade. Claro que vários problemas vão aparecer nesse caminho, mas de qualquer forma eu espero os debates para que nós possamos discutir o tema e tentar resolvê-los. A primeira impressão, então, que se tem dentro do nosso sistema, que é substitutivo e não é compensatório, portanto o sistema ainda falho perto de outra realidade, como a europeia, é que o controle de convencionalidade, então, é um dever do magistrado. Não é uma faculdade, é um dever. E esse dever é imposto pela jurisprudência vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Jurisprudência essa, que nós aceitamos quando ratificamos o instrumento em 1992 e quando aceitamos a competência consultiva do tribunal pelo Decreto Legislativo 89 de 1998. A partir desse momento, 92, depois, 6 anos depois, 98, quando aceitamos a competência contenciosa do tribunal, nós então, no exercício pleno e livre da nossa soberania, nos submetemos à jurisdição internacional. Isso não é brincadeira, isso foi assinado pelo presidente da República, foi levado ao Parlamento brasileiro, que se manifestou à Câmara Federal e o Senado da República, houve um decreto legislativo de aprovação, voltou ao presidente da República, que ratificou, emitiu um decreto palaciano número 652, esse decreto foi depositado na Organização dos Estados Americanos e foi publicado no Diário Oficial da União. Então, quer dizer, não é algo fora a nossa brasilidade. Não é algo fora que ultrapassa o processo legislativo de formação das leis. Com iniciativa, votação, sanção e veto, o processo é o mesmo, praticamente em paralelo, só muda os nomes. E até ao final da publicação no diário. Esse é o primeiro ponto. Então nós temos um tratado internacional e vários, que vincula a República Federativa do Brasil. Tratado esse, que o Supremo Tribunal Federal, em 2008, naquele recurso extraordinário 466-343 de São Paulo, que discutiu aquela velha e longa questão da prisão civil, que foi um dos primeiros livros meus, também referenciados nessa decisão, da prisão civil do depositário infiel, o Supremo colocou por um voto, só seguindo o ministro Celso de Mello, 5-4 com o ministro Gilmar Mendes, 2 ministros não estavam presentes, foi um quórum de 9, colocou os tratados, todos sabem aqui, isso aqui já estão careca de saber, em nível supralegal, ou seja, vale mais que as leis, ainda que abaixo da Constituição, mas de maneira supralegal. Então, olha, mais uma obrigação do magistrado, se cumpre a lei, que dirá o que está acima da própria lei.
Tá? Então, primeiro, é uma obrigação do magistrado, não é uma faculdade. É um dever que vem tanto do tratado da norma pactícia, quanto da jurisprudência constante, que eu vou fazer um histórico aqui rapidinho, da Corte Europeia, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também, no contexto europeu, da Convenção Europeia e da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então há decisões jurisprudenciais que são vinculantes nos termos da Convenção, tanto pelo controle propriamente dito, quando se controla e tira a validade da lei interna, menos benéfica, evidente, claro, sempre à luz do princípio pro homine, incompatível com o tratado, e uma decisão jurisprudencial que provém da intérprete última da Convenção Americana, que, portanto, também vincula os Estados, tanto no exercício de controle direto, quando o caso diz respeito ao Brasil, quanto no exercício do controle indireto, quando o caso diz respeito, por exemplo, à Colômbia. Então nós estamos diante de uma res interpretata, res iudicata, quando o caso é brasileiro, o caso Gomes Lund, por exemplo, o caso Herzog, por exemplo, mas outros casos, caso Barreto Leiva, caso Garifuna de Punta Piedra, caso Trabalhadores Demitidos do Congresso, Montiel Flores, etc., Gelman versus Uruguai, como res interpretata. Porque é evidente, a Corte Interamericana julga 3 ou 4 casos por ano. Então não teria lógica de esperar um outro caso contra o Brasil naquele mesmo sentido. Então julgou contra a Colômbia, o paradigma é o mesmo, a Corte Interamericana vai dizer, já julgamos um caso, então aplique aquilo que é Colômbia. Então res iudicata para o Brasil, res interpretata nas sentenças que são exaradas para terceiros estados. Então, a primeira coisa é uma obrigação legal. E uma obrigação primária. Não é uma obrigação secundária. Não há que se falar que o controle de convencionalidade deve ser exercido em primeiro plano pelo Tribunal Internacional. Tem um professor de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que teima em dizer, desculpa, procurador da República, me desculpem, que teima em dizer, mas isso é um desserviço à nação brasileira. Que teima em dizer que isso está errado e que o controle primário é sempre de um tribunal internacional. Quer dizer, é uma aporia o que ele diz, porque é um contrassenso lógico. É como se tivesse uma placa lá fora dessa sala, não pode fumar aqui dentro, e aqui dentro tivesse uma placa, pode fumar aqui dentro. Pode ou não pode fumar aqui dentro? É a aporia irresolúvel, que nos explica a filosofia. É o contrassenso irresolúvel. Ou seja, se a Xuxa diz que não é cantora, que ela é apresentadora, como que eu posso dizer que ela é a melhor cantora do mundo? Claro que eu fico com a palavra dela. Então, a própria Corte Interamericana, no exercício da sua competence, da sua competência da competência, que diz, o controle primário não é meu, o controle primário é do magistrado. Como que se vai dizer que o controle primário é do tribunal, que o tribunal diz que não é? Vocês estão entendendo o raciocínio? Ou seja, portanto, isso é um desserviço. É tudo, talvez, o que alguns pretendem. Quer dizer, é mais complexo. Claro que é mais difícil ser juiz no século XXI. Evidente. Tem que abrir as leis, os códigos, a Constituição. Não adianta só saber a Constituição. União estável é uma união entre homem e mulher na Constituição. União estável é uma união entre duas pessoas que querem formar uma família pela jurisprudência. Lei, código, Constituição, jurisprudência do Tribunal Constitucional. A Constituição está escrito diferente. Vocês que são graduantes, se escrever isso num concurso na OAB, você vai ser reprovado, porque sabe que mudou de maneira jurisprudencial, corretamente. Normas internacionais, jurisprudência dos tribunais internacionais. Olha o mosaico normativo, lato sensu da pós-modernidade. Olha o arsenal que nós temos para dar direitos a essa grande e carente massa popular. Então, portanto, é um exercício primário. E esse exercício primário não provém de raciocínio do direito interno, provém de quem tem a competência para isso, que é o próprio Tribunal Internacional. Então, não acreditem nessa conversa de que não é obrigação do juiz. É uma obrigação primaríssima do magistrado controlar a convencionalidade das leis. Isso veio da onde? De uma evolução jurisprudencial lindíssima, lindíssima, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que começa em 2006 com a Corte Interamericana. A Corte Interamericana vai dizer, e olha, ela pisava em ovos, no caso Almonacid, Arelianos e outros versus Chile, dizendo, o juiz interno tem que exercer um tipo de controle de convencionalidade. Setembro. Novembro de 2006, no caso Trabalhadores Demitidos do Congresso contra o Peru, ela tira a palavra tipo. Ela estava ainda pisando em ovos, titubeava, não estava firme, sólida. Depois solidificou.
os juízes e tribunais internos devem exercer um controle de convencionalidade. Firma aí nos trabalhadores demitidos do Congresso o controle de convencionalidade das leis. Poucos anos depois, no caso Montiel Flores versus o México, ela vai dizer: esse controle de convencionalidade dos dois precedentes é um controle de convencionalidade direto e ex officio. Não precisa de autorização constitucional, tampouco legal e internacional. É direta e ex officio pelo magistrado antes de proferir a sentença. Ele tem que fazer o controle direto ex officio, assim como controla a constitucionalidade. Ninguém precisa dizer para o juiz controlar a constitucionalidade. A convencionalidade é a mesma coisa. E isso fica, então, nítido nessa jurisprudência vinculante. Como se não bastasse, em 2010, no caso Gelman versus Uruguai, a Corte Interamericana vem e diz: é um controle primário, é ex officio pelo juiz, é um controle que não depende de autorização das normas internas e não é só do magistrado. É de todos os poderes do Estado. O CNJ também tem que controlar a convencionalidade, o Ministério Público tem que controlar a convencionalidade, a Polícia Judiciária tem que controlar a convencionalidade, especialmente o Parlamento tem que controlar a convencionalidade, o Executivo tem que controlar a convencionalidade. É prioritário da magistratura, prioritário, mas não é exclusivo. E eu lhes dou um exemplo belíssimo que o Parlamento brasileiro controlou a convencionalidade. Vocês se lembram de Loas, da Lei de Assistência Social 1993, que tinha um artigo que envergonhava todos nós brasileiros, especialmente quem tem em sua família ou em si próprio uma deficiência, uma pessoa com deficiência, que dizia que para os efeitos dessa lei feita para não pagar mesmo, né? Para os efeitos dessa lei, considera-se pessoa com deficiência, aquela, 21 parágrafo 2º, 22 parágrafo 1º, nunca me lembro, é um desses. Pessoa com deficiência, aquela totalmente incapacitada para a vida e para o trabalho. Então, pessoa com deficiência que está morta. E totalmente incapacitada para a vida, está morta. Total é geral. Aí então onde eu aprendi, totalmente, não é parcialmente, totalmente, veja, uma vergonha. A Procuradoria-Geral da República, legitimado lá do artigo 103, lei anterior à Constituição, propôs uma DPF, porque a Convenção das Pessoas com Deficiência foi aprovada no Brasil por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, e foi o primeiro tratado brasileiro a ter equivalência de norma constitucional no então novel, parágrafo 3º do artigo 5º da Reforma do Judiciário de 2004. Depois o seu protocolo facultativo, e até hoje só mais um tratado, a Convenção de Marrakech, que dá às pessoas cegas o direito ao livro impresso, ou seja, 3 tratados no âmbito das deficiências. Olha que interessante isso. Então a Procuradoria pede que o Supremo dê interpretação conforme, faltou a expressão controlar a convencionalidade. Tudo bem, mas foi controle de convencionalidade. A interpretação conforme ao Tratado Internacional, que fala que tem uma deficiência, pode ser num caso específico ou num caso geral, numa questão temporária ou definitiva. Abre um leque que as pessoas se enquadram. Não dizer que ter deficiência é incapacitado totalmente para viver e para trabalhar, ou seja, a pessoa deficiente é a pessoa que está morta, na verdade. Não vai receber nunca esse benefício. O que o Supremo fez? Aceitou a DPF, conheceu da ação, e nisso um deputado federal propôs uma alteração legislativa, perdeu o objeto. Olha que coisa linda. O Congresso fez o que tinha que ter feito, tomado vergonha na cara, aprovou uma lei e colocou o conceito, deu um Ctrl-V, um Ctrl-C no tratado e um Ctrl-V na lei, revogou aquele artigo e clonou naquele parágrafo que colocava o conceito de deficiência, o conceito do Tratado Internacional. Ah, parabéns! Parabéns ao Parlamento brasileiro, fez o controle legislativo de convencionalidade, olha, quer dizer, não movimentou, até movimentou um pouco, mas perceba, o movimento da máquina judiciária, de uma DPF no Supremo, uma coisa que o Parlamento poderia ter resolvido, no âmbito do controle legislativo da convencionalidade das leis. Então isso seguindo o caso Gelman versus Uruguai. E para o meu espanto, mais recentemente, depois do caso Gomes Lund, especialmente um caso indígena aqui do Suriname, o caso Garífuna de Punta Piedra versus Suriname, aí a Corte Interamericana chegou, pode ser que tenha mais, mas no meu entender, já atualizei essa edição, chegou no cume da beleza, até estética do direito, dizendo, reforçando a jurisprudência constante, é um controle primário, é do juiz, não vem com essa conversa que é internacional, é sim, é uma obrigação judiciária, é um ônus do juiz do terceiro milênio, é um ônus para o bem da sociedade brasileira e da sociedade internacional. É ex officio,
não depende de autorização, não é só do juiz, é de todos os poderes do Estado e ademais. Agora é o fechamento. Tem que ser exercido de acordo com os princípios internacionais relativos à matéria. Ah, a sentença ficou mais difícil, mas é uma sentença que vai ficar brilhante. Imaginem que o controle de convencionalidade envolva uma criança. Todos os princípios internacionais relativos à proteção das crianças dentro desse controle. Mas é uma criança mulher. Todos os princípios internacionais relativos à criança e aos direitos das mulheres. É uma criança mulher indígena. Nem preciso mais falar. Todos os princípios do direito das crianças, todos os princípios das mulheres, todos os princípios dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. É uma mulher, criança, indígena com deficiência. É uma mulher, criança, indígena com deficiência, refugiada. Pode parar por aí ou querem mais? Olha a especificação, a fineza, a sintonia fina que ficaria uma sentença bem dada nesse exercício de controle. Seria uma sentença, perfeito é Deus, mas em termos talvez judiciários, de técnica de sentença, seria a sentença perfeita. Que merecia uma publicação, traduzir para o inglês e publicar em uma revista internacional, para todo mundo ver que o Brasil tem sentença desse nível. Uma sentença perfeita, com esse nível de especificação do direito nacional que vem desse caso Garífuna de Ponta Pedra. Portanto, isso é uma obrigação séria do Poder Judiciário. Quem diz que é o contrário disso não conhece o sistema, porque só tem do sistema uma notícia deoitiva, por ouvir outras pessoas, porque nunca foi a Comissão Interamericana. Eu levo meus alunos todo ano, vocês sabem como que é lá? Eu vou falar para vocês em 5 minutos, porque vocês têm que saber disso. A Comissão Interamericana recebe uma média, não sou eu que estou inventando, isso está nas estatísticas da OEA 2017, que é a última, sai de 2 em 2 anos, deve sair agora ao final de 2019. Uma média de 5.000 petições por ano. 4.780, 5.220, a média dá de 5.000. Dessas 5.000, como diz o ministro Marco Aurélio, essa conta não bate. De 5.000 por ano, ela recebe, conhece uma média de 5.000 por ano, uma média de 18. Dessa média de 18, ela dá seguimento a uma média de 9. Dessa média de 9, ela manda para a Corte Interamericana 7. Dessas 7, a Corte Interamericana julga procedente 3. Entra no site, vê se tem mais de 3, 4 decisões por ano da Corte Interamericana, pronto, acabou. Não é possível, só 4 violações de direitos humanos por ano em 35 países, etc, etc, etc. Ou seja, só casos de grande repercussão latino-americana é que chegam. Nem na outra encarnação vai chegar uma ação sua aqui do Rio de Janeiro, se você ir para a Comissão Interamericana. Por quê? Tem que ser um massacre indígena. Isso vai. Tem que ser tortura da ditadura militar, está julgando hoje. 40 anos depois, está julgando hoje. Casos de desaparecimentos forçados. A mulher que foi agredida aqui no Rio de Janeiro não vai. Então, por isso que a corte, sabendo disso, inverte o sistema e fala, juízes, controlem. Aqui não chega, não tem estrutura para chegar. Só julga grandes casos paradigmáticos que resolvem problemas, entre aspas, latino-americanos. Quem já viu uma petição da comissão, ela começa, essa é uma grande, a Comissão Interamericana, por meio do seu representante, vem à corte propor um caso, tarará, que é uma grande oportunidade da Corte Interamericana decidir esse caso na América Latina. É mais ou menos isso que fala. Perceberam? Violência de gênero. Foi a Maria da Penha para a Comissão Interamericana, pronto, é difícil ter outro. Perceberam? Então há uma seletividade nos casos, que também não é algo muito claro. Há estudos sobre isso. Seletividade nos casos. Por isso é que a obrigação se inverte e passa a ser do magistrado, da própria Corte Interamericana. Ela sabe disso, então esse ônus, quem fala ao contrário, não conhece, não sabe o que está dizendo, não conhece o sistema por dentro, porque não é do seu métier. E isso tem que ser levado muito a sério pelo Poder Judiciário. Nesse ponto, então, nós percebemos que há hoje no Brasil um devido processo convencional. Para além do devido processo legal, um devido processo convencional. Tanto um devido processo convencional interno, quanto um devido processo convencional internacional. Olha, as audiências de custódia provêm de um texto da Convenção de 1992.
30 anos depois é que se foi ler o texto da convenção para que se pudesse implementar as audiências de custódia, seguindo o devido processo interno e o devido processo convencional, né? E nesse sentido, então, é que nasce aquilo que nominei, porque o nome seria óbvio, mas fui eu que dei, mas todo mundo daria, eu acho, que tivesse estudado esse tema antes, do controle de convencionalidade difuso. Ora, se é uma obrigação convencional, se o tratado vincula o Brasil, se pela jurisprudência brasileira ele tem status supralegal, e, portanto, se é uma norma editada e faz parte da coleção de leis nacionais, todos os juízes e tribunais são obrigados a aplicar a convencionalidade das leis, esse controle é difuso, é evidente. Mas como se não bastasse, a nossa Constituição, alterada em 2004, permitiu que esse Tratado de Direitos Humanos, se aprovado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, pode ter equivalência de emenda. Aí eu fiz o seguinte raciocínio, há 13 anos atrás, quando ninguém falava disso. Ora, se eu tenho uma norma que equivale à Constituição, todo o arsenal jurídico das ações do controle abstrato que existem nos termos do direito constitucional brasileiro, que podem ser usados para impedir uma investida não autorizada do direito infraconstitucional com o texto, com essa plataforma emancipatória do nosso tempo, que é o texto constitucional, tudo o que equivale à Constituição também tem. Então pode chegar o caso de a norma ser constitucional, loas, nunca foi declarada a inconstitucionalidade daquela norma até o momento. Daquele artigo de pessoa com deficiente é incapacitada totalmente para viver e para trabalhar. Nunca, mas viola o Tratado Internacional. Agora eu mudei a pirâmide jurídica. E agora, dentro dessa estética, eu tenho uma coisa nova, que realmente é da pós-modernidade. O Tratado Internacional como paradigma de controle de constitucionalidade, não obstante a norma ser constitucional, porém inconvencional. Olha que coisa linda, a Constituição não é mais o último paradigma de controle. Se a norma passa incólume ao exame de constitucionalidade, ela é vigente, porque ela passou pelo processo de formação das leis. E ela está perambulando nos compêndios legislativos de todos nós. Mas ainda há a compatibilidade vertical material com as normas internacionais de direitos humanos que têm equivalência à Constituição. Portanto, vão ser inválidas. Então, portanto, o que nós aprendemos do direito kelseniano, se eu perguntar aqui, complete a frase. Todo mundo vai completar. Toda norma vigente é válida até que outra a revogue, o coral. Não, nem toda norma mais vigente é válida. Desculpe, professor Tércio, desculpe. Hoje não mais. Nem toda norma vigente é válida. A norma vigente é uma compatibilidade formal e a norma válida é uma compatibilidade substancial, axiológica, valorativa, fundamental, com o direito internacional de direitos humanos, Ferraioli. Ou seja, eu posso ter inconvencionalidade dentro do sistema de constitucionalidade e usar das ações do controle abstrato, a DIN, a DECOM, a DPF, a DIN por omissão, para invalidar, por exemplo, uma DIN que invalide uma norma do Estado do Rio de Janeiro, que não obstante constitucional, viole um tratado internacional de direitos humanos em vigor no país. Ou se anterior à Constituição ou municipal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental convencional. A ação direta de inconvencionalidade, ação declaratória de convencionalidade, só adapta as ações constitucionais, só adapta as questões constitucionais. E isso, então, que nome poderia dar isso? O nome óbvio. Controle de convencionalidade concentrado. Então temos 2 modelos. O controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, até hoje, apenas para 3 tratados internacionais, Convenção das Pessoas com Deficiência, o Protocolo Facultativo e a Convenção de Marrakech, e o que interessa, o controle difuso. Porque se é supralegal, é como eu queria? Não, queria o nível constitucional. Falta um voto, tem empate técnico do Supremo. Mas para juízes e tribunais resolveu. Lógico que resolveu. Se o juiz tem que aplicar o tratado pro homine, pro persona, para o bem do cidadão, não interessa se ele é norma supralegal ou constitucional, interessa que ele vai ser para o bem. Então já resolveu. O tratado saindo do chão, o Supremo já resolveu o nosso problema. E senhores magistrados que tem aqui, o desembargador acabou de dar um exemplo belíssimo de um sujeito preso 7 anos que foi absolvido e acabou de aplicar corretissimamente o controle de convencionalidade. Sigam esse exemplo. É só isso que se pretende. Sigam o exemplo, nós já temos uma teoria do controle de constitucionalidade, o paralelo é o mesmo. É só adaptar o tratado internacional que tem o mesmo fundamento axiológico e o tratado que tem o mesmo peso valorativo formal para essa decisão e para essa sentença do plano do direito interno. Tudo isso no Brasil vai melhorar. Eu já ultrapassei 3 minutos a minha fala, eu teria muito mais coisa para dizer, mas eu me permito mais 2 minutinhos para fechar dizendo que isso é uma obrigação do Poder Judiciário no 3º milênio.
é uma obrigação judiciária. Nós entramos agora na fase da internacionalização do Brasil. Eu só lamento uma coisa, eu vou nas escolas de magistratura do Brasil inteiro, e eu rogo, ajoelho, imploro, me prostro, para dizer, cobrem direito internacional nos editais da magistratura estadual. Não é possível que nos concursos de magistratura estadual e do Ministério Público Estadual não tenha direito internacional público, direito internacional privado também, e direito internacional dos direitos humanos. Não é possível, o juiz estadual e o Ministério Público Estadual é que pega o grosso da coisa, é que faz a coisa, é que ouve testemunha, é que está perto do cidadão, é que conhece a comarca, é que conhece o entorno geográfico dele, é que conhece a realidade do povo, é que conhece a pessoa simples da roça, é que conhece o cidadão de bem, é que conhece a pessoa do povo. Não é possível que isso não seja cobrado nos certames de magistratura, porque para o jovem que entra, o jovem magistrado, isso pode passar na cabeça dele que não é importante, porque se não está no edital do concurso, ele diz que ele não deve aplicar. E justamente a tendência do direito mundial, por que só a Justiça Federal? Por que isso? E a Justiça do Trabalho, que eu sempre elogio, que talvez que mais aplique tratados internacionais, o certame é dificílimo da prova de magistratura do trabalho em direito internacional, o Ministério Público Federal também, diga-se de passagem, né? Eu clamo por isso, desembargador, que se coloque isso em pauta. Que resistência que se tem em colocar uma banca de concurso com direito internacional e direitos humanos? Por que isso? Não dá para entender. Na era da internacionalização, quer dizer, o Brasil precisa avançar, mas isso precisa vir da base também, ou seja, tem formação, os cursos de formação, então não se faz curso de formação nas escolas, porque não vai cobrar, então não preciso disso para passar na prova, eu quero ser juiz. Poxa vida! Tem que cobrar, quer dizer, depois aprender na marra é aquela coisa, agora eu não consigo, eu e nenhum aqui consegue aprender chinês mais, porque depois dos 3 anos de idade você não consegue. Super. Claro, tem que vir de criancinha, é como se aprender chinês com 40, não dá mais. Nem chinês, eu talvez nem mais nada. Não dá, porque é um sinalzinho, pipa, não dá para aprender. Então, aprender a destempo, dá, mas demora muito. Se vier no bojo o aprendizado, e isso no edital ajuda muito, porque o candidato é que vai ser o futuro magistrado, o futuro desembargador, o promotor, o procurador de justiça, etc. Eu acho que vai ter um diálogo melhor. Por isso que alguns ministros do Supremo, por exemplo, eles bufam de raiva quando vem uma decisão internacional e fala, tá a ponto de 2 ministros, por exemplo, o ministro Peluso, que é magistrado de carreira, disse, esse tribunal da OEA não vale nada. Bom, como assim? E nas decisões dele, ele exaltava as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, quer dizer, não dá para entender. Na Europa vale. Quer dizer, sabe, é chato isso para o Brasil. É desnecessário. Nós não precisamos, né? Então eu faço votos e eu agradeço essa oportunidade e que a Escola da Magistratura, eu agradeço a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro por ter colocado em pauta esse evento, olha aqui, de proteção internacional de direitos humanos e o controle de convencionalidade, para que esse controle seja cada vez mais aplicado e para que nós possamos evoluir enquanto cidadania, enquanto nação, enquanto sistema protetivo para esse povo brasileiro que está precisando dessa instituição chamada Poder Judiciário para ter assegurada a garantia dos seus direitos. Eu queria agradecer imensamente a vocês, aos meus colegas, quero ouvir agora as minhas 2 colegas e aprender com elas, e agradecer essa plateia atenciosa, educadíssima que vocês foram essa manhã. Muito obrigado.